Estamos no auge da quarentena, no auge do corona, e em terra de corona, quem tem criatividade é rei. A entrevistada de hoje dispensa apresentações. Roda a vinheta, diretor. Carol, eu já quero começar aqui com uma pergunta intrigante. O que você acha de pessoas que conversam com elas mesmas? Olha, algumas pessoas podem achar isso maluquice, mas eu acho que conversar com você mesmo é uma coisa incrível. Você consegue entender mais de si, mais do outro, e isso é algo muito maluco mesmo, mas é muito interessante também. Nossa, nem fale. Eu faço terapia há anos e isso ajuda muito nessa autoanálise, né? Ah, eu também faço terapia há anos e adoro também. E Carol, não tem nada melhor do que uma boa história. E uma história empreendedora é melhor ainda. Qual que é a sua história empreendedora? Olha, eu comecei a empreender desde muito cedo. Nem sabia que estava empreendendo, na verdade. Eu tinha uma condição de vida muito boa na minha infância, na minha adolescência, mas eu era uma pessoa assim que gostava de fazer coisas assim. Então, na época do ensino médio, na escola, eu comecei a vender bijuteria. Eu ia para São Paulo, pegava ônibus, pegava metrô, ia para 25 de março, comprava as biju e vendia na escola para minhas amigas. E depois, na sequência, eu já comecei a fazer também revenda de Avon, de Natura, e batia de porta em porta lá no condomínio para vender. Então eu acho que eu já tive isso realmente desde muito cedo. Então, quando adolescente, você já tinha o sangue pro empreendedorismo, né? Pois é. Eu acho que realmente eu nem sabia o que era a palavra empreendedorismo, mas já tinha, acho que tava no meu sangue mesmo. E depois na época da faculdade eu conheci o Rafa, que hoje é meu marido, e a gente começou a namorar e tudo mais, e comecei a trabalhar na Gênesis, foi tudo muito junto, já tem 11 anos, né? E na época, quando a gente percebeu que a gente ia ficar juntos, que a gente ia casar, eu assumi a minha postura como gestora junto com ele, como empreendedora. E daí, no início, né, quando eu entrei na Gênia, era só eu, o Rafa e mais 2 pessoas. Hoje a Gênia já tem uma estrutura muito bacana, né? A gente tem 25 pessoas no escritório, temos 40 entre freelancers e terceiros que trabalham com a gente todos os meses. Temos também algumas operações em outros países. Então a Gênia hoje é nosso grande filho aí, né? Uau, que incrível! E além disso, a gente tem a Aleto, que é uma empresa no setor automotivo, onde a gente faz auditorias para as montadoras dessas marcas. E no meio disso tudo também, no meio desse caminho aí de empreendedorismo, eu fui gestora por um pouco mais de um ano de uma empresa de confecção de roupa e de loja de uma marca de loja masculina também. Então essa é um pouco da minha história aí empreendedora. E todas essas experiências dão muita bagagem, né? Nossa, demais! São experiências que a gente leva para a vida pessoal e vida profissional, né? Eu falo que são pós-graduações que a gente faz quando a gente empreende. Total. E hoje você está na Gênia liderando equipes. Conta um pouco mais pra gente. Hoje eu atuo liderando a equipe na Gênia. Também faço gestão de projetos, auxilio em diversas outras áreas dentro da Gênia e estou cuidando, sendo responsável de uma célula de um novo mercado que a gente está atuando também. Eu acabo permeando nessas áreas dentro da Gênia. Legal. E o que você acha, Carol, que um líder tem que fazer para manter a equipe alinhada, a equipe motivada? Quais dicas você pode dar aqui? Olha, acho que tudo começa na cultura, sabe? A gente tem uma vibe na Gênia que é inexplicável e isso é uma das características, a característica principal que vem do Rafa, que é o fundador da Gênia. Então, quando você está no momento de liderança, né, suas atitudes elas têm que ser de acordo com o que é a empresa, porque senão você acaba até tendo uma esquizofrenia na tomada de decisão, sabe? Total. E toda vez que a gente está liderando, a gente tem que pensar na cultura, né, em quem nós somos. E quem é o mediador disso tudo são os valores.
né? Não adianta a gente ter valores na parede e querer seguir aquilo. É ao contrário. A gente tem que definir nossos valores, daí sim você pode colocar um quadro na parede, né? Que demais isso! E um dos valores da Gênia é o bom humor, né? Sim, sim. Na Gênia tudo é com muita alegria e bom humor. Esse é um dos nossos valores, alegria e bom humor. E é real. Eu acho que assim, não tem um dia que a equipe não saia da agência, do escritório, sem ter um sorriso no rosto, sabe? Então, essa é uma característica nossa muito forte e que tinha que fazer parte da nossa cultura. É muito bom, né, ter esse tipo de cultura, né? Isso ajuda muito no dia a dia, no ambiente de trabalho. E já que a gente está falando então de valores, Carol, quais são os outros valores da Gênia? Sim, na Gênia a gente tem 5 valores: alegria e bom humor, aprimoramento constante, companheirismo, transparência e comprometimento. Então, percebe que até eles se completam, sabe? Um completa o outro, assim. E traz também um equilíbrio, que eu acho isso importantíssimo. Porque a gente tem, sim, muita alegria e bom humor, é um ambiente muito dinâmico, descontraído. Porém, a gente tem um dos pilares que é o comprometimento. É evolução constante. Então, a gente tem entregas diárias, tem uma baita responsabilidade com clientes no Brasil e fora do Brasil. E esse pilar do comprometimento, da evolução constante, faz com que a gente entregue o melhor que a gente pode entregar todos os dias. Que demais, muito legal essa forma, né, de pensar e de gerir a empresa. Então, entrando nessa linha de gestão, né, quais áreas você acha importante ter numa gestão de uma empresa, Carol? Olha, aqui na Gênia a gente tem um tripé, tá? O primeiro é a receita, que envolve o marketing e vendas, financeiro, e o outro são os P's, tá? Então são produtos, pessoas, processos, prazos. Então se a gente tem esses 3 pilares bem fortalecidos, a gente acredita que você consegue ter uma excelente gestão. Tem que ter um olhar muito forte para esses 3 pilares. Isso é, sem sombra de dúvida, o que a gente busca na Gênia e é o que tem feito dar certo, sabe? E vale ressaltar, né? A gente está sempre buscando evolução nesses 3 pilares. Então, eles existem porque é o nosso olhar, o nosso norte, e a gente evolui neles a todo momento, né? De acordo com o Zeitgeist, né? O espírito do momento. O que está acontecendo? Né? Ainda mais esse momento tão diferente que o mundo está vivendo, o que a gente está encontrando aqui, lá na frente? E isso é muito importante. Então, a gente olha para esses 3 pilares, buscando evoluir eles a todo momento e de acordo com o que está acontecendo também no mercado, né? E agora indo para o lado pessoal, que também envolve o lado profissional, eu já ouvi dizer que você tem uma mente de rentabilização, né? Você pensa tudo de uma forma rentável. Inclusive, já também ouvi dizer que você entra na piscina com um sorrisal na mão e sai com 2 do outro lado da piscina. Como que é isso? Olha, eu nem sei, né? Acho que foi o seu marido ou o meu marido que falou do sorrisal aí, porque ele fala pra todo mundo que eu entro com um e saio com 2. Ele me conhece mais do que ninguém. E é verdade, eu tenho essa mente mesmo, bem rentável. E talvez quem esteja ouvindo pode pensar que isso pode ser uma característica de uma pessoa meio mesquinha, mas eu busco usar essa aptidão que eu tenho de uma forma muito positiva, sabe? E eu busco usar ela em tudo, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Então, até para ser prático aqui e exemplificar para quem está ouvindo a gente, né? Por exemplo, se eu vou fazer 2 reuniões externas para cliente, eu tento marcar essas 2 reuniões em horários próximos, porque se eu saio, eu já aproveito e vou nesses 2 clientes, eu consigo aproveitar melhor o meu tempo e próprio gasto com gasolina, por exemplo. Então, é uma coisa pequena, parece pequena, mas se a gente, como primeiramente empresários, gestores, tiver esse olhar, de pouquinho em pouquinho a gente tem um ganho muito grande lá na frente, sabe? Não só financeiro, como na própria gestão do tempo também. Um outro exemplo foi muito interessante que eu também posso falar sobre a questão dessa rentabilização e sobre esse olhar que eu tenho, foi quando eu retornei para a Gênia, depois daquele 1 ano e pouco que eu fiquei fora na gestão da confecção. Quando eu voltei para a Gênia, a gente começou a olhar tudo que estava acontecendo na Gênia de uma maneira diferente e a gente conseguiu um aumento de 40% na produtividade da empresa. E isso sim é um baita de um avanço, um baita de uma rentabilização, vamos dizer, né? Então são alguns exemplos na vida profissional que eu posso falar, sabe? Então essa seria a sua principal característica como empreendedora? Olha, eu não sei se essa é a principal característica minha. Eu acho que
uma característica que mais principal em mim, assim, é o jeitinho Carol. Sabe como que é? Jeitinho Carol? É um jeito que eu tenho, uma maneira de pensar, quando tem desafio, quando tem problema. Eu tenho um jeito meu de pensar e de buscar a resolução daquele problema, uma forma de pensar, sabe? Então, mesmo quando tem algum desafio muito grande e dá aquele medo, aquela dor de barriga, eu vou com medo mesmo. Essa é uma característica minha, sabe? O medo não me paralisa. Vou dizer que tem dor de barriga? Claro que dá dor de barriga, mas ele não me paralisa. E esse meu jeito de conseguir visualizar as coisas, visualizar a situação do momento, aquele problema, aquele desafio, é muito interessante, porque me faz realmente eu conseguir ler a situação do momento e encontrar as melhores soluções para aquilo. Então, eu acho que essa seria a principal característica aí da Carol. Tem até uma história muito maluca sobre isso, sobre essa questão de interpretar o que está acontecendo, pensar em saídas ali, num problema, num desafio, né? Que foi quando eu e o Rafa, a gente fez a nossa primeira viagem para os Estados Unidos. Na volta para o Brasil, a gente perdeu o voo de volta. A gente chegou atrasado, estávamos viajando com mais dois amigos e ali naquele momento, né, super difícil, um desafio, um problema gigantesco. Já tinha acabado todo o dinheiro, né, era final de viagem. A gente, com todo um jeitinho ali, a gente conseguiu reverter a situação e a gente conseguiu passagem no dia seguinte, sem custo algum, de graça. Então eu acho que esse seria um dos meus maiores cases do jeitinho Carol, que a gente conseguiu ali num momento de grande dificuldade. E outra coisa muito importante que eu não comentei, eu não sabia praticamente falar inglês, ali nós sabíamos muito pouco, eu sabia quase nada falar inglês, mas né, na forma como eu me expressei e consegui ali ler aquele momento, a gente conseguiu a passagem no dia seguinte sem custo algum. Carol, agora eu quero fazer aqui uma coisa inusitada. Eu acho que isso nunca aconteceu no Papo de Gênia. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Pode perguntar. Qual que é a pergunta? Fala aqui pra gente, de onde surgiu o Papo de Gênia? Uau, que pergunta! Essa pergunta tem uma história muito boa, por sinal, viu? Surgiu numa viagem que eu e o Rafa estava fazendo na volta de Nova York, em junho do ano passado, de 2019. A gente estava voltando dentro do avião, a gente conversando sobre as experiências que a gente teve na viagem. Foi uma viagem muito disruptiva, né? Ver como que o americano pensa, como que ele consome, ver o marketing de uma forma tão incrível e diferente, né? Eles têm coisas assim que estão muito à frente. E conversando sobre isso, a gente colocou um programa para assistir dentro do avião, na volta, que é do David Letterman. Que chama O Próximo Convidado Dispensa Apresentação, do Netflix. É um programa incrível de entrevista e a nossa cabeça já estava borbulhando com a viagem, ficou ainda mais louco, assim, os nossos pensamentos, as ideias. E daí no meio, né, das entrevistas ali, a gente assistindo, surgiu a ideia de fazer o Papo de Gênia, de fazer um programa de entrevista com mulheres que pudessem inspirar pessoas, que pudessem mostrar a mulher na vida real, mulheres de poder, mas como que elas alcançaram isso, sabe? E foi aí que surgiu o Papo de Gênia. Foi através de uma volta de uma viagem que mexeu muito com a nossa cabeça, com a minha cabeça. E daí quando a gente chegou no Brasil, eu não tirava isso da cabeça, eu fiquei por 3 meses estudando, assistindo referências, vendo referências, assistindo entrevistas de todos os tipos, escrevendo roteiros, pensando nas entrevistadas. Então, assim, foram quase 4 meses de pesquisa e para montar tudo isso, né? Para daí, em outubro, a gente fez a primeira gravação, que foi com a Patrícia Meirelles. Foi incrível, foi uma experiência muito legal. E é isso, essa é a história do Papo de Gênia. Uau, que história! Pois é, e eu tenho conseguido entrevistar mulheres incríveis, inclusive a Michelle Obama já pediu para ser entrevistada, mas eu tô vendo se eu tenho agenda, né? Vou analisar com a minha equipe para ver se eu consigo entrevistar ela. E olha, a gente já tá aqui chegando no finalzinho do nosso papo, mas tem uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que é o teu look. Você tá linda, maravilhosa. Obrigada, obrigada. É look me rendo. Ah, não acredito. Meu também, look todinho da me rendo. Maravilhosa, tá linda. Igual eu. Melhor loja, né?
Fazer o jabá aqui. Eu vou deixar, então, aqui na descrição o link do Instagram da Me Rendo, pra mulherada que tá assistindo aí poder olhar lá a loja, elas entregam, fazem entrega, então dá uma olhadinha aqui na descrição pra você também ficar uma mulher linda e poderosa. Gente, é isso. Esse foi mais um Papo de Gênia. Eu espero que você aí tenha gostado. Então, se você gostou, compartilha, curte e comenta aqui. Às vezes tem alguma pergunta que eu não fiz pra mim mesma. Comenta aqui embaixo o que você gostaria de saber mais sobre a Carol Sabadim e qual a próxima entrevistada que você quer que eu entreviste.